E aí, pessoal, Grêmio e Juventude, a grande decisão. Nós temos que falar aqui do que mudou do primeiro jogo até agora. Quem chega mais forte? Você já parou para pensar? Alguns dados que eu vou trazer aqui para você vai impressionar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora a hora é da Mais Ágil. Tá precisando viajar, tá precisando de uma grana extra? Você tem uma oportunidade aqui. Mais Ágil. Tem FGTS parado? Fala com a Mais Ágil que ele bota esse dinheiro na sua conta em menos de 24 horas. Entre na descrição do vídeo, ele tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. Conversando com eles, 24 horas o dinheiro do FGTS parado estará na sua conta. Faça isso, converse com eles, entenda mais e resolva o problema. Gente, Grêmio e Juventude, uma histórica final. O Grêmio, nas outras 3 finais que enfrentou o Juventude, acabou vencendo. Mas os enfrentamentos do Juventude contra o Internacional causam, sim, total preocupação com relação ao Grêmio pelos bons jogos que o Juventude fez, eliminando o Inter com méritos. O bom time do Inter também, que inclusive nos bateu. Mas você vai ver aqui uma diferença importante do Grêmio em relação a ele mesmo. Do Grêmio em relação a ele mesmo. E por isso a importância do Grêmio recuperar Gustavo Nunes, por exemplo. Olha só, o Juventude, no enfrentamento contra o Grêmio, teve o Lucas no gol, o João Lucas, o Danilo Boza, o Zé Marcos e o Alan Ruschel na defesa. A defesa do Juventude. O meio-campo teve Kaique, o grande nome das semifinais contra o Inter, o Jadson, o Jean Carlos, e aí, no ataque, o Lucas Barbosa, o Edson, o Lucas Barbosa, o Eric e também o Gilberto. O time do Juventude é praticamente o time que vai jogar contra o Grêmio. O Jadson e o Kaique são os volantes, o Jean Carlos é o homem que fica ali no meio, aí tem o Eric não está jogando, eles botam o Edson Carioca de um lado, o Lucas Barbosa do outro e o Gilberto. Esse é o time. O quarteto ofensivo é esse. Com o Nenê entrando na do Jean Carlos. Esse é o time. O Rildo entra também. O time é praticamente o mesmo time que enfrentou com méritos o Grêmio dentro da arena. O Grêmio venceu por 1-0, mas é preciso dizer aqui que o jogo foi muito difícil, com o adversário tendo muitas oportunidades. Pois olha o Grêmio, e é nesse aspecto que eu quero tocar com vocês. O goleiro naquele jogo foi o Marquezinho. Hoje o goleiro é o Kaique. Aqui, eu não acho que o Grêmio mudou tanto. O Kaique também tem falhado e tal. Mas o goleiro ali foi o Marquezinho. O lateral direito ali foi o Fábio. O João Pedro está muito melhor que o Fábio. O zagueiro central foi Pedro Jeromel, que, segundo as informações, deve estar no campo. O quarto zagueiro foi o Rodrigo Eli. Hoje, Kahneman está jogando ali e é titular absoluto do time. O lateral esquerdo foi Reinaldo. Hoje o titular é o Mike, mas, e o Renato já abriu mão, qualquer possibilidade do Reinaldo jogar as finais, mas o Mike está fora nesse jogo. O Mike está fora nesse jogo. Deve jogar o Wesley Costa, imaginamos. Não foi mal ontem, tá? Não foi mal ontem. O meio-campo abriu com o meio-campo titular, com Vigia Sante e com PP. E aí, o quarteto ofensivo deste jogo contra o Juventude teve Galdino, Cristaldo, Soteldo e JP Galvão. Vou repetir. Galdino, Cristaldo, Soteldo e JP Galvão. Esse jogo foi um jogo duríssimo para o Grêmio. E por isso é que eu bato tanto na mudança do time a partir da entrada de Gustavo Nunes.
E, obviamente, do centroavante, o Diego Costa. O Grêmio do meio para frente hoje tem Pavon, Cristaldo, Gustavo Nunes e Diego Costa. A gente pode discutir qual é o mais importante. O fato é que se a gente pensar o ataque Galdino, JP Galvão e Soteldo é muito menor do que Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes. E é a partir daí que a gente começa a pensar nos enfrentamentos com o Juventude. A zaga tem Kahneman, Jeromel e tem o lateral esquerdo, João Pedro. O lateral direito, João Pedro. O meio-campo é o mesmo, mas o ataque é completamente diferente. O Grêmio parte dessa premissa para acreditar no título. E em cima disso, claro que precisa de algumas coisas. Sim, precisa. Precisa entender como vai ser a repercussão da volta ou não do Gustavo. Fundamental. E se não jogar o Gustavo, tem que jogar o Natan Fernandes. Não pode jogar o Soteldo. O Soteldo fisicamente não está bem ainda. A gente viu ontem. Ele não está bem. Ele não está bem. Falta muito para ele jogar. Ontem ele não tocou na bola. 20 minutos. 20 minutos ele não tocou na bola. E não tem nenhum problema nisso. Ele não tocar na bola, ele estava atrás. Só que um jogador, o Grêmio precisando de desafogo, se ele tá bem, ontem ele vai atrás da bola e faz o jogo dele. Ele não conseguiu, porque fisicamente ele não tá bem. Então, é torcer pro Gustavo, não tendo o Gustavo, Natan Fernandes, para tentar manter a mesma estrutura, a mesma ideia de time com os desafogos. Mas, quando eu vi isso aqui, eu fiz questão de trazer para vocês hoje, me passou uma ideia de otimismo. Eu tenho muita preocupação. Eu acho o Roger um excepcional treinador estratégico. E o Roger vai tentar controlar essas coisas do Grêmio. Mas nós precisamos aqui colocar que o Grêmio, em relação a ele mesmo, melhorou muito. O Juventude, naquele momento, depois ele deu uma caída. Naquele momento ele estava muito bem no campeonato também. Muito bem no campeonato. Então, esse é o quadro. Esse é o quadro que eu fiz questão de trazer para vocês do que o Grêmio apresenta de melhor. E tudo, na minha opinião, passa por esse ataque. Sobretudo, Diego Costa e também Gustavo Nunes. Eles ajeitaram o Grêmio. O que você pensa? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.